Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje, nós vamos resolver pelo método Simplex um problema de programação linear que é de maximização. Então, nós estamos vendo aqui que o problema é maximizar uma função objetivo x mais 2y sujeito a essas duas restrições aqui, ou seja, 3x mais 4y menor ou igual a 24 e 5x mais 2y menor ou igual a 20. E essas variáveis têm que ser maior ou igual a zero. Então, vejam lá que para que eu comece a resolver esse problema pelo método Simplex, eu vou ter que transformar esse sistema que é formado por inequações em um sistema formado por equações. Então, eu preciso de um sistema de equações lineares. E como que eu vou conseguir isso? Inserindo variáveis de folga. Quem são essas variáveis de folga? Essas variáveis de folga, elas vão formar como se fosse uma matriz de identidade aqui do lado. Então, vejam lá comigo que, antes da gente falar da função objetivo, nós vamos falar das restrições. Então, a minha primeira restrição é 3x mais 4y. Então, eu vou somar uma variável de folga, eu coloquei aqui um S1, certo? Porque o S1 vem do slack, do inglês, que quer dizer folga, certo? Então, somei um S1, que é igual a 24. E quer dizer que na segunda restrição, 5x mais 2y, eu tenho que somar um S2 para dar 20. Porém, como a gente está falando sobre um problema de programação linear e para resolver pelo método Simplex, a gente vai precisar de uma tabela ou de um quadro, então a gente vai colocá-los numa disposição de matriz de identidade. Ou seja, eu tenho um S1 aqui e tenho um S2 aqui. Ou seja, um S1 mais 0S2 é igual a 24. Agora, eu somei uma variável de folga para que esse menor ou igual se tornasse um igual. Então, estava faltando uma variável de folga aqui, eu somei e resultou em igual a 24. E a segunda restrição da mesma forma. Ou seja, eu somei uma variável de folga, um S2, até que chegasse no igual a 20. E essas duas variáveis de folga que foram somadas nas restrições, elas aparecem aqui também na função objetivo. E de forma com o coeficiente zero, de forma que não alterem a função objetivo. Ou seja, eu continuo maximizando a minha função objetivo f, que é igual a x mais 2y mais 0S1 mais 0S2. Então, eu não interferi na minha função objetivo, adicionando as minhas variáveis de folga. Agora, vamos o porquê de colocar essas variáveis de folga. Eu tenho aqui, nessa minha tabela 1, que é formada pelas minhas variáveis, ou seja, eu tenho as variáveis x, y, S1, S2 e também tenho o meu vetor b, que está depois do igual. Aqui no meio, eu tenho todos os meus coeficientes em relação às minhas restrições, ou seja, o 3, o 4, o 1, o 0 e o 24. Da mesma forma, na segunda restrição, 5, 2, 0, 1 e 20. E quem está aqui embaixo é a nossa função objetivo, ou seja, 1 para x, 2 para y, 0 de S1 e 0 também de S2. E por que esse zero está aqui ainda? Porque esse zero aqui é o valor da minha função objetivo a hora que eu chegar na solução ótima do meu problema. Ou seja, aqui eu terei a minha solução ótima. Certo? Agora, vamos lá. Para que eu opere o método Simplex nesta tabela aqui, de acordo com a nossa teoria, diz que eu tenho critérios que podem ser escolhidos, critérios que podem ser aplicados para que sejam escolhidos quem entra na base e quem sai da base.
Primeiro item. Quem está na base desse sistema aqui vai ser quem? Vai ser o S1 e o S2. Por quê? Porque eu estou vendo que um S1 é igual a 24 e o S2 é igual a 20. Então, S1 e S2 estão na base. Só que eu não posso ter duas variáveis de folga na base porque não faz sentido para o meu problema. Tá? Eu preciso que pelo menos algumas das minhas variáveis, x e y, também esteja fazendo parte da base. Tá, mas como que eu sei isso? Como que eu sei que esse zero não é o valor ótimo, não é a solução ótima do meu problema? Porque eu estou vendo que na linha da função objetivo, eu ainda tenho valores positivos. Quem eu escolho para entrar na base, então? De acordo com a teoria, eu vou escolher o valor mais positivo, ou seja, o maior valor positivo, para que entre na base, que nesse caso é o nosso 2, porque 2 é maior que 1, que é maior que 0, que é maior que 0. Então, quer dizer que o y entra na base, certo? É sempre o mais positivo. Então, costuma-se também achurar essa coluna toda que vai entrar na base. Por quê? Porque num processo de escalonamento, eu vou ter que transformar esses elementos em base. Mas agora que vem o outro critério para dizer, é o 4 ou é o 2 que vai entrar na base? Ainda eu não sei. Como é que eu vou saber esse critério? Eu vou aplicar uma teoria que chama-se BJ sobre AIJ. Quem é esse BJ sobre AIJ? É a nossa linha inteira, divididos por quem é o nosso candidato a entrar na base. Certo? Eu falei errado. É o nosso B dividido pelo candidato a entrar na base. Falei certo. O nosso critério de escolha é o B dividido pelo 4. Ou seja, 24 dividido por 4, que é igual a 6. E na segunda linha a gente faz a mesma coisa. Ou seja, é o B, que é 20, divididos por o A dele, que é 2, que é igual a 10. Agora, quem é o menor desses dois elementos? O menor desses elementos é o candidato a entrar na base, ou seja, é esse 6 aqui. Então, 6 é o menor. E se 6 é o menor, o candidato a entrar na base é esse 4, certo? Isso quer dizer que S1 sai da base. S1 sai da base. Porque esse 4 vai tomar o lugar do 1, certo? E se a gente tá vendo que ele vai entrar na base, então eu tenho que dividir esta linha inteira por esse 4 aqui, certo? Então, eu vou dividir a linha inteira por 4, ou seja, eu vou operar na linha 1 como sendo 1/4 da linha 1, em escalonamento. Então, eu tenho aqui 3/4, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1/4, ó, já vemos que ele saiu da base. 0 sobre 4 é o próprio 0, e 24 divididos por 4 é 6. Então, eu tô vendo que o meu pivô vai ser esse 1 aqui, e eu tenho que zerar esse 2 aqui por escalonamento. Ou seja, eu vou aplicar na linha 2, a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, nós vamos lá, já completando o nosso segundo quadro. De forma que vou repetir os elementos da primeira linha,
tá? Eu vou subir um pouquinho aqui para que a gente consiga ver as duas tabelas. Então, eu vou repetir os elementos da nossa primeira linha, que é 3/4, 1, 1/4, 0 e 6. E agora, eu vou operar de forma a zerar esse 2 aqui, ou seja, linha 2 menos 2 vezes linha 1. Então, operem lá para mim, fazendo favor, tá? Que eu já tenho o resultado aqui, então, vai ser assim. Vai ser a linha 2, que é 5, menos 2 vezes 3 sobre 4, que é igual a 7/2. Daí, aqui, 2 menos 2 vezes 1, que é 2 negativo, com 2 positivo, 0. Aqui, eu tenho 0 menos 2 vezes 1 sobre 4, ou seja, vai ser menos 1 sobre 2. Aqui, da mesma forma, 1 menos 2 vezes 0 vai ficar o próprio 1. Então, estamos vendo já que S2 não saiu da base. Porém, o Y entrou na base. Então, quer dizer que eu já tenho uma resposta coerente aí, né? Daí, aqui, eu tenho 20 menos 2 vezes 6, que é 12, ou seja, eu tenho 8 unidades. Daí, eu preciso também operar na nossa terceira linha, ou seja, na nossa função objetivo. Então, a terceira linha é a linha 3, que vai ser linha 3 menos 2 vezes a linha 1, porque eu preciso que esse 2 aqui também seja operado lá com o nosso pivô para que ele zere, que ele é o mais positivo. Ou seja, 1 menos 2 vezes 3 sobre 4. Então, eu tenho menos 1 sobre 2. Aqui, 2 menos 2 vezes 1, 0. 0 menos 2 vezes 1 sobre 4. Tenho menos 1 sobre 2. Aqui, 0 menos 2 vezes 0. 0. Aqui, eu tenho 0 menos 2 vezes 6, menos 12. Então, tá aqui. Então, eu estou vendo que eu já tenho um valor diferente de 0 de solução ótima, que é a minha solução ótima. Tá, agora vamos ver. Eu estou vendo também, nesse segundo quadro, nessa tabela 2, que eu tenho na base o meu Y e o meu S2. Então, quer dizer que eu tenho valores de Y é igual a 6 e S2 é igual a 8. E tem um valor de função objetivo. Agora, eu vou analisar de novo quem vai entrar na base. Ou seja, vai ser o X ou vai ser o S1? Eu estou constatando que eu não tenho nenhum dos dois valores mais positivo. Então, quer dizer que eu já cheguei na solução ótima por isso. Porque eu não tenho mais valores positivos para entrar na base. Então, eu já cheguei na solução ótima. Então, como o problema é de maximizar e não temos mais valores positivos na linha do custo, significa que já chegamos à nossa solução ótima. Ou seja, função objetivo é igual a 12. 12 agora positivos, tá, gente? 12 positivos, porque é a solução ótima de um problema de maximização. E agora, nós vamos à solução em relação às variáveis. A solução em relação às variáveis é quem está na base. Ou seja, eu tenho S é igual. Quem está na base? O meu Y. Quer dizer que o meu X tem valor 0. Então, se X é igual a 0, tá aqui. Y é igual a 6, tá aqui. S1 não tem nenhum valor, então, é 0. S2 é igual a 8, certo?
Esse é o meu vetor solução. Agora, será que isso tá certo? Será que isso tá certo? Eu posso tirar a prova disso para ver se tá certo? Vamos lá. Olhando de novo para nossa função objetiva. Vou lá para a prova dessa solução aí. A nossa função objetivo, ela é x mais 2y mais 0S1 mais 0S2. Então, quer dizer que o meu f, a minha função objetivo vai ser x é 0, mais 2 vezes o meu y, que é 6, mais 0 vezes o meu S1, que é 0, mais 0 vezes o meu S2, que é 8. Então, eu tenho lá 2 vezes 6 é 12, aqui deu 0, 0 e 0. Quer dizer que o valor da minha função objetivo é 12 em relação ao meu vetor solução. Tá, mas agora vocês podem me perguntar, prof, o que significa esse 8 como variável de folga dentro da solução do problema de programação linear? Esse 8 significa que não está sendo aproveitado o recurso em relação à segunda restrição. Quer dizer que tem que manusear essa segunda restrição para que seja aproveitada essa máquina X para que ela entre na base e seja aproveitada. Então, tá sobrando 8 unidades em relação à máquina X que não está na base. Certo? Eu coloquei lá para vocês, na aula, um PDF da explicação do problema de maximização e no final do PDF tem 6 exercícios. Então, eu quero que vocês os resolvam para mim. Muito obrigada e um beijo a todos!